Oi, tudo bem? Eu vou mostrar pra vocês como reproduzir essa maquiagem que eu estou usando agora, que é uma maquiagem inspirada em um pôr do sol. Dia 21 de dezembro comemoramos o solstício de verão aqui no Hemisfério Sul, o dia mais longo do ano, então logo eu me inspirei no sol, na natureza e etc. para fazer uma maquiagem bem quente pra vocês. E eu gostaria que vocês ficassem até o final do vídeo, porque depois do tutorial de maquiagem eu vou conversar um pouco com vocês a respeito de combinação de cores, porque eu adoro fazer maquiagens bem coloridas e algumas pessoas me perguntam sobre como combinar cores, enfim, como fazer uma maquiagem colorida com cores que não briguem entre si ou que, enfim, combinem de uma maneira geral. Então, se vocês quiserem ver como eu fiz essa maquiagem e saber algumas dicas de combinação de cores, é só continuar assistindo. A primeira coisa que nós faremos é aplicar uma base branca por toda a pálpebra para que a sombra fique bem vibrante e para que ela dure mais tempo também. Então, eu vou aplicar esse corretivo branco com o dedo mesmo. Mas pode ser também um lápis branco bem macio, um clown, qualquer coisa cremosa bem clarinha. Eu vou começar pela sombra do meio da pálpebra, que será a sombra amarela. Então você vai pegar essa sombra amarela mais vibrante, com o dedo mesmo. Vou misturar alguns tons aqui. E vou aplicar bem aqui no meio da pálpebra. E agora eu começo a partir para os tons mais escuros gradativamente. Então você tem que pensar num pôr do sol. O amarelo é o sol, então ele vai ter um brilho alaranjado ao redor, depois um brilho avermelhado, depois arroxeado, até chegar ao azul escuro do céu. E é mais ou menos isso que nós vamos fazer aqui. Então agora eu vou passar para a sombra laranja. Eu vou pegar um laranja que eu considere mais solar. Pego com o dedo também e eu vou aplicar aqui nesse canto, no canto externo do olho. E aqui no canto interno também, mas não indo pro cantinho lacrimal. Aqui no caso a intenção é envolver o amarelo que está no meio. E agora, usando uma esponjinha de sombra, eu pego um laranja ainda mais vibrante. No caso, eu escolhi esse daqui. E eu dou uma reforçada nos cantinhos do outro laranja. Agora, usando um pincel de esfumar, eu vou pegar sombra vermelha, opaca também, tirar o excesso, porque eu não quero tão forte ainda. E eu vou usar esse vermelho para começar a esfumar o meu côncavo. Então eu vou aplicar aqui nas extremidades do laranja, depois do laranja no caso, e eu vou subindo esse vermelho pro côncavo. E ele vai contornar todo o resto. O laranja, o amarelo, ele vai contornar tudo aqui por cima. Reforço um pouco mais o vermelho nesse cantinho aqui, no cantinho externo do olho. E continuo esfumando mais a sombra aqui no côncavo, subindo um pouco esfumado para não ficar essa parte tão branquela aqui da minha sobrancelha. Estando tudo isso bem esfumado, nós vamos passar agora para as cores brilhantes, que são o roxo e o azul escuro. Eu escolhi usar apenas o roxo e o azul escuro como cores brilhantes, porque eu vejo o dia, a luz do sol, como uma luz opaca, mas a luz da noite, por conta das estrelas, eu vejo como uma luz cintilante. Então, já que o roxo e o azul nessa maquiagem estão representando o anoitecer e o céu noturno, eu gosto que essas cores sejam cintilantes, enquanto que essas outras eu gosto que sejam opacas. A única coisa de cintilante que vai ter aqui é esse branco aqui, um branco cintilante, que eu vou pegar um pouco com o dedo. Eu vou aplicar bem no centro da sombra amarela, que é para dar aquela profundidade, sabe? E
E agora vamos lá. Como sombra roxa, eu vou usar esse roxo aqui, bem profundo, com a esponjinha, com o lado da esponjinha. Eu vou aplicar aqui em toda a pálpebra inferior. Agora eu vou pegar um pouco mais, dessa vez com a pontinha da esponja normal mesmo. Eu vou aplicar esse roxo no cantinho lacrimal também, bem aqui no cantinho interno mesmo. E ainda vou usar o mesmo roxo para dar um pouco mais de profundidade ao meu côncavo, só aqui no cantinho externo do olho, tá vendo? Bem nessa linha aqui, bem pouquinho. Fazendo isso, o olho já está praticamente pronto. Agora, com o pincel de esfumar, eu vou dar uma esfumada aqui na pálpebra inferior, usando um pouquinho da sombra vermelha. E o azul escuro nós usaremos apenas em áreas bem estratégicas, afinal, num anoitecer, o céu não está totalmente azul escuro ainda, ele está se transformando. Então, vamos colocar azul apenas em alguns detalhes. Então, primeiro eu irei usar o meu delineador normal para fazer um delineado bem fininho na minha pálpebra. É bem fininho mesmo, bem rente a raiz dos cílios. E eu vou esfumar esse delineado usando um pincel de esponjinha e uma sombra azul bem escura, também brilhante. Pego bem com a pontinha mesmo e eu vou esfumando esse delineado. Agora eu vou fazer um cantinho interno puxadinho com delineado e vou cobrir com a sombra azul também. Aí eu já puxo um pouco dessa sombra azul aqui até mais ou menos o meio da pálpebra inferior também. E eu farei o mesmo com o delineado gatinho, que eu vou puxar aqui no canto externo, bem delicado, bem fininho. E eu vou cobri-lo com a sombra azul escura também. E aí eu puxo o azul um pouco aqui pra dentro, que é pra dar um pouco de profundidade no cantinho externo também. E basicamente é isso, nosso olho já está pronto, agora só faltam pequenos detalhes como lápis de olho, máscara para cílios e cílios postiços. Como lápis de olho, eu usei um lápis amarelo. O que eu fiz? Eu peguei um pouco desse corretivo branco, com um pincelzinho assim chanfrado, apliquei na linha d'água com bastante cuidado. Peguei uma sombra amarela com o mesmo pincel e eu vim depositando essa sombra por cima do lápis branco. Eu não recomendo que você faça isso caso você tenha um olho sensível ou caso costume ter algum tipo de alergia. Nesse caso, passe um lápis branco comum ou um lápis preto mesmo, enfim. E agora eu vou colar os cílios postiços e passar máscara nos cílios superiores e inferiores também. E como vocês viram lá no começo do vídeo, o resultado foi esse. Fica muito bonito e é relativamente simples de se fazer, é só você prestar bastante atenção ao esfumado e a certos detalhes para que a maquiagem fique bonitinha. E é isso. Agora, sobre combinações de cores na maquiagem, eu sempre acho que quando as pessoas vão explicar, elas vão muito longe. Tabela cromática, cores opostas, cores complementares, e eu acho que você não precisa de nada disso para saber como combinar cores em uma maquiagem e fazer um efeito interessante. Você diria, por exemplo, que verde-limão combina com azul royal?
ou que rosa combina com verde claro. Mas por que que no pavão o azul royal com verde limão fica tão lindo e por que que aquela árvore cheia de flores rosas nos chama tanta atenção? Quando você quiser fazer uma maquiagem colorida e não souber que cores combinar, eu tenho uma dica muito simples. Olhe para a natureza. A natureza ela é inspiradora para tudo e até mesmo para sua maquiagem. Então, quando você não souber que combinação fazer, olhe para uma árvore com frutos, olhe para o olho do seu gato, olhe para as cores da pena de alguma ave, um pôr do sol, enfim. Porque, por exemplo, se eu fosse falar para alguém que eu ia fazer uma maquiagem combinando amarelo, vermelho e roxo, a pessoa provavelmente ia pensar que eu sou louca. Agora, se eu simplesmente disser que eu fiz uma maquiagem inspirada num pôr do sol, a coisa muda de figura completamente. Você só vai ter que se atentar aos tons, porque, por exemplo, se eu colocasse aqui um azulzinho claro, ao invés do azul escuro, não ia ficar uma combinação tão legal, afinal o céu no entardecer não tem mais azul claro, é já um azul que está escurecendo, um azul escuro. A mesma coisa se a gente colocar um laranja muito forte com um verde muito clarinho, não vai combinar muito. Então preste bastante atenção ao seu redor, à natureza, e veja que tons e que cores melhor combinam entre si, e esse é o modo mais fácil de você combinar tons em sua maquiagem, em seu desenho, em sua tatuagem, enfim. Inclusive eu quero trazer aqui para o canal uma opção de maquiagem com verde limão e azul royal, vamos ver se vocês gostam. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado tanto do tutorial quanto dessas diquinhas, são muito simples mesmo, porque quanto mais simples melhor. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.